Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química. E se você quiser ficar conectado com o nosso canal, basta se inscrever aí para ser notificado dos vídeos que estão por vir aqui no nosso canal. E esta aqui é a nossa primeira aula de Química Orgânica e hoje nós daremos conceitos básicos e simples sobre o surgimento da química orgânica e as principais características do carbono. O nascimento da química orgânica. Nos primórdios, acreditava-se que a química orgânica e os compostos orgânicos só seriam possíveis a sintetização a partir de outros compostos orgânicos, ou seja, compostos que são inerentes a seres vivos só eram possíveis você retirar de seres vivos e não de substâncias inorgânicas. Nesse período aí, prevaleceu a teoria da força vital, postulada aí por nosso amigo Jöns Jacob Berzelius. Este cidadão aqui. Bom, tempos depois, Frederick Euler conseguiu sintetizar a ureia a partir do cianato de amônio, ou seja, ele conseguiu sintetizar um composto totalmente orgânico a partir de um composto inorgânico. Ou seja, ele pegou o cianato de amônio, colocou numa fonte de calor e obteve a ureia. Então, nesse momento, há uma quebra da teoria da força vital para um entendimento mais racional da química orgânica. Não estava basicamente em conhecimentos empíricos. Nesse momento, começa a ter um pensamento mais racional. Claro que foram sintetizados simultaneamente, ao longo dos tempos, e até mesmo no mesmo tempo e no mesmo ano, síntese de compostos orgânicos a partir de inorgânicos. Mas o entendimento que nós temos hoje de química orgânica foi graças a esse mestre aqui, Kekulé. Kekulé, a partir de estudos dele, ele conseguiu concluir que na química orgânica estuda basicamente compostos que estão formados a partir do elemento carbono. Por isso que ele chama a química do carbono. O carbono é o elemento mais importante aí da química orgânica. Por quê? Porque ele tem várias características. A primeira característica do carbono é que ele é tetravalente, ou seja, ele tem capacidade de formar 4 ligações. Nós sabemos que o número atômico do carbono é 6, e se nós fizermos a distribuição eletrônica, nós observamos aí que na camada de valência ele tem 4 elétrons. Nesse caso aqui, a camada de valência é a 2, então ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, para ele alcançar o octeto, ele precisa fazer ligações covalentes, 4 ligações covalentes, compartilhar, fazer o compartilhamento de elétrons. Por isso ele é tetravalente. Esse é o que nós chamamos do primeiro postulado de Kekulé. Bem, a partir daí nós observamos que o carbono ele tem 4 ligações, ele forma 4 ligações. Aqui nós temos a fórmula estrutural ou chamada fórmula de Kekulé. Aqui nós temos a demonstração pela fórmula eletrônica ou de Lewis, aqui com os compartilhamentos de elétrons. Então esse é o que nós chamamos de primeiro postulado de Kekulé. Um outro ponto importante é que as 4 ligações elas são iguais. Ou seja, este composto aqui, este composto aqui e este composto aqui terão a mesma fórmula molecular, ou seja, as 4 ligações são iguais. Então vai ser C, H3, Cl. Eu tenho a mesma fórmula molecular. Isso aqui é o que nós chamamos de segundo postulado de Kekulé. Bem, uma outra característica do carbono é a capacidade de ele formar múltiplas ligações, ou seja,
Além de ele formar ligações simples, ele pode formar ligações deste tipo aqui. Uma dupla no meio com duas simples. Ele pode formar ligações duplas entre carbono e um oxigênio. Nesse primeiro caso aqui é entre carbonos, tá certo? Pode formar ligação tripla entre dois átomos de carbono, como nesse caso aqui. Ou formar ligação tripla entre carbono e nitrogênio. Então, esta é uma outra característica extremamente importante do nosso elemento carbono. Uma outra característica é que o carbono liga-se a várias classes de elementos químicos. Como o carbono ele é um elemento que está no meio da tabela periódica, então ele não é nem eletropositivo e nem eletronegativo. Então, algumas vezes ele pode se ligar com um elemento eletronegativo e muitas vezes ele pode se ligar com elementos que são eletropositivos. Exemplos, o carbono pode se ligar, por exemplo, com hidrogênio. Pode se ligar, por exemplo, com cloro, tá certo? Então, como ele está no meio da tabela, ele tem essa capacidade de ligar tanto com não metais como metais. Outra característica muito importante é a capacidade de um carbono formar cadeias. Essa capacidade de ele formar cadeias é extremamente importante. No nosso dia a dia nós temos compostos orgânicos que têm cadeias extremamente longas, assim como tem também cadeias extremamente curtas. Você pode fazer arranjos diferenciados, tá certo? Então essa é uma característica muito importante. Essa característica aqui é o terceiro postulado de Kekulé. Bom, esses são os conceitos da química orgânica, são conceitos simples, conceitos iniciais, mas que dão embasamento para você se aprofundar aí na química orgânica. Tem que saber isso aqui para você iniciar o estudo da química orgânica. Então não se esqueça de dar aquele like maroto aí para ajudar o canal, para divulgar o canal. Não se esqueça de compartilhar, favoritar e até a próxima aula, galera. Falou!